olha só quem tá de volta, né? Depois de quase 3 anos, Tensei Shitara Slime finalmente tá de volta com sua terceira temporada. E quem já é inscrito aqui no canal já faz um tempo sabe o quantas experiências eu tive na segunda temporada. Ainda mais quando se tratava do diretor e das decisões dele. Tinha gente que ria da minha cara quando se tratava disso. Eu ainda me lembro muito bem de alguns episódios terem me tirado do sério por causa das decisões desse diretor. E como o diretor dessa temporada é o mesmo das anteriores, possivelmente a gente acaba passando pelas mesmas coisas. Mas não parece ser muito o caso desse episódio, porque ele até que adaptou bastante coisa, até mesmo adaptou uma pequena cena que foi cortada na segunda temporada, por mais que tenha sido bem breve, não de um jeito muito legal. E também tenha cortado o prólogo do volume. Mas, junto disso, também fica uma pequena dúvida que eu ainda vou abordar nesse vídeo, e também é em questão de adaptação. O episódio de hoje serviu para acabar enaltecendo o nosso querido Diabo, porque o pouco que ele faz já é o suficiente pra gente acabar gostando muito dele. Mas então, hoje vou trazer a review do episódio 1 da terceira temporada de Tensei Shitara Slime, e vamos nessa que tem bastante coisa pra falar. O episódio começa com o Rimuru ainda no Walpurgis, diferente do último episódio que no final mostrou ele voltando pra Tempest. E essa cena ela não tem nada demais, só serve mesmo pra mostrar a interação dos Lords Demônios entre si. Inclusive o Rimuru ele roubando a culinária das demônias do Guy. Inclusive teve até mesmo a cena em que a Meilin tentou beber e o Rimuru já logo tirou da mão dela, porque ele sabe, né? Se essa garota aí sobra, ela já dá problema, imagina quando ela tá bêbada. E por mais que essa seja uma cena bem slice of life, a gente já vê aqui que a animação ela já tá bem melhor do que antes, né? Só a cena do Leon e da Rumina saindo do Walpurgis conseguiu ser bem mais animado do que uma boa parte da segunda temporada. Mas como eu disse, essa cena ela só serviu mesmo pra ter algumas cenas de comédia, já que a maioria das coisas importantes já foi adaptada no volume anterior. Depois disso, o Rimuru acaba voltando pra Tempest, onde ele mal acabou voltando e todos os subordinados dele, só de ver ele, acabaram se ajoelhando para recebê-lo de volta. E entre as pessoas que acabou recebendo o Rimuru de volta foi o Diablo, que não devia estar ali, e sim em Falmouth fazendo as negociações que deveriam ter sido feitas. E ele só voltou para Tempest porque ele sabia que o Rimuru estava voltando. Ele acabou recebendo essa informação de uma pessoa. E essa informação veio de quem? Do Veldora, é claro. Esse dragão não pode ficar sem fazer alguma coisa, porque em troca do Veldora falar quando o Rimuru estaria voltando para Tempest, o Diabo daria 3 porções de sobremesa para ele. É isso, esse dragão ele faz muita coisa por comida, mesmo que ele não precise comer. Então, voltando no tempo, para explicar exatamente tudo o que aconteceu enquanto o Rimuru estava no Walpurgis, o Diabo estava tentando tratar o Edomaris e os seus subordinados. Só que a Shion acabou exagerando tanto na tortura deles que nem mesmo magia de cura estava funcionando. A situação deles está tão ruim que até mesmo o anime precisou censurar colocando essa névoa tosca aí na frente deles. Eles estavam literalmente reduzidos a meros pedaços de carne vivos ainda. Se nenhuma magia de cura de um primordial estava funcionando, imagina o que a Shion deve ter feito. E enquanto o Diablo tentava dar um jeito neles, o Razen acabou ficando mais assustado ainda do que ele já estava. Porque mais uma vez ele acaba trazendo à tona que o Diablo é um primordial. E só esse fato já era bem assustador. Mas o fato desse primordial estar servindo alguém era mais assustador ainda, o que significava que o mestre desse primordial conseguia ser muito mais poderoso. E vendo isso, o Razen ele acabou sendo esperto. Quando ele foi curado pelo Diablo usando a poção completa, ele acabou jurando sua lealdade ao Diablo e à Tempest. E logo após isso é onde é mais ou menos adaptada a cena da tortura do Edomaris, que na verdade foi só um pequeno flashback de 2 linhas de diálogo daquela cena, o que acabou me lembrando o quanto eu realmente acabei ficando meio triste por eles não terem adaptado totalmente essa cena, porque ela é muito boa. E aqui eles até tentaram, mas só adaptaram 2 linhas de diálogo. Mas então, após se lembrar da tortura e também das palavras do Rimuru, o Edomaris viu que já não tinha mais jeito para ele. Não ia adiantar mais ele tentar se opor a Tempest. Por isso, ele acabou jurando a sua lealdade ao Diablo e também a Tempest. E graças a isso, a habilidade única do Diablo chamado Tentador acabou entrando em ação. E essa habilidade seria muito útil para ele, já que graças a essa habilidade, eles não poderiam acabar o traindo. A situação estava tão assustadora que até o Yomo teve que perguntar para o Diablo para ter certeza de que ele estava
estavam vivos. Ele sabia muito bem o quanto esse cara não ia medir os esforços. Mas então, após isso, Urazen acaba indo até Falmouth, levando o corpo do rei que ainda não tinha sido curado. E lá, ele acaba anunciando de que Falmouth acabou perdendo a guerra contra Tempest. E explicou que a guerra que eles fizeram acabou despertando o dragão verdadeiro Veldora novamente. O que era para ser impossível, já que o Veldora tinha sido destruído. Mas acontece que os dragões verdadeiros, por mais que eles morram, eles vão acabar renascendo, já que o conceito deles nunca é destruído. E na versão dele dessa história, foi culpa deles o Veldora ter sido trazido de volta. E é engraçado nessa parte que eles começam a conversar, porque o anime dá um close muito estranho no nobre que não tá com uma cara muito boa. Você bate o olho nele e você já vê que ele realmente vai acabar sendo um pouco chato e também arrogante. O grupo do Yomo, junto com o Diablo, que tá ali apenas no fundo observando tudo, acaba chegando para explicar um pouco melhor a situação. Eles contam a versão da sua história dizendo que eles acabaram salvando o Urazen, o Edomalis e o outro bispo, e que também conseguiram dar uma conversada com o Rimuru para ele acabar cessando o fogo. Mas não só isso. Como o Rimuru acabou sendo o responsável por acalmar o Veldora, que tinha entrado em fúria quando acabou sendo revivido. E meio que graças a ele, um caos ambulante não tá andando por aí. E como essa história, ela tava meio que bajulando o Rimuru, dizendo o quão bom ele realmente era, o Diablo que tava só escutando acabou gostando muito do que ele ouviu. Já que, claro, qualquer elogio que dão a Rimuru, o cara gosta. O elogio não é nem pra ele, mas ele gosta quando ouve. Tudo parecia que estava sob o controle. Mas aí veio o Yomo e disse que sim, por enquanto as coisas estão calmas. Mas ainda não anula o fato de que Falmouth tinha atacado Tempest para dizimá-los. E por isso o Rimuru estava bem irritado. A sorte deles é que o Yomo conseguiu acalmá-lo. Mas seria questão de tempo até as coisas saírem do controle. Por isso, os nobres deveriam pensar muito bem as próximas decisões deles. E é aí em que entra aquele nobre chato. Ele não gostou nem um pouquinho do jeito que o Yomo estava falando, ainda mais para alguém como ele que era um plebeu. E diz que tudo que o Yomo deveria fazer seria mandar as mensagens dele pro Rimuru. E isso acabou não pegando nem um pouquinho bem, porque quanto mais essa conversa ela se desenrolava, mais parecia que estavam subestimando e até desprezando o Rimuru. E o Diablo, que estava apenas observando, estava cada vez mais ficando bravo. E o grupo do Yomi e até a Miron estava começando a ficar desesperados, porque se esse cara perdesse o controle, todo mundo ia acabar morrendo ali. E no desespero, o Urazen acabou congelando esse nobre chato, já que ele estava falando cada merda que estava colocando a vida deles em risco. Então, depois de explicarem toda a situação contra a Tempest, os nobres acabaram vendo na enrascada que eles acabaram se metendo. Por isso, eles pretendiam acabar formando laços de paz com Tempest. E é nesse momento em que o Diablo acaba entrando em ação. Sem ninguém ter percebido, ele acaba chegando bem perto do Edomalis e usando uma poção completa, assim o regenerando. E ele também diz que tinha uma mensagem do Rimuru para todos os nobres presentes ali. E o Edomalis, coitado, que acabou sofrendo bastante na mão de Tempest, já estava com uma cara que claramente dizia que ele já não ligava para mais nada. Ele só ia acabar dançando na palma da mão de Tempest. Também, né, quem não iria depois de ter sido reduzido a um mero pedaço de carne. A mensagem era de que em uma semana os representantes de Falmouth e de Tempest irão se reunir para discutir a paz. E bem, não era exatamente discutir a paz, porque nessas discussões iriam ser dadas 3 opções para Falmouth. A primeira opção seria do reino abdicar do trono do rei e pagar uma indenização. A segunda opção era Falmouth se render e se tornar um estado vassalo a Tempest. E a terceira opção era de praticamente continuar com essa guerra, que sejamos sinceros, já é uma guerra perdida. Ao ouvirem as opções, os nobres começaram a entrar em desespero, porque uma semana para discutir sobre isso que tem a ver com guerra era muito pouco tempo. Eles até mesmo tentaram conversar com o Diablo, mas eles acabaram só tomando um apavoro do demônio, já que isso não era coisa do Rimuru, então isso não era problema dele, que ele muito menos se importava com isso. Não tem a ver com o Rimuru, ele não tem o mínimo interesse. E só a presença dele foi o suficiente para fazer todo mundo ali ficar com muito medo. E como se já não fosse suficiente ter dado aquela mensagem, caso a primeira opção ela seja escolhida, a indenização que Falmouth teria que pagar seriam 10.000 moedas de ouro estelares. E até mesmo o próprio Rimuru acabou ficando assustado com o valor que esse demônio acabou dando para os caras, porque essas 10.000 moedas eram equivalentes a 1 trilhão de ienes, que se você converter para reais é mais ou menos 33 bilhões de reais. Esse era um valor que com certeza a Falmouth não ia conseguir, nem que fosse em vários anos. E o Diabo simplesmente meteu o louco. Só que
e isso fazia parte do plano dele. Como a opção de deserdar o rei e pagar a indenização era o mais provável que fosse acontecer, os nobres iriam acabar querendo culpar alguém, e quem seria o culpado por isso seria o próprio Edomalis. E como praticamente quase todo o exército de Falmouth acabou sendo morto, o Edomalis não teria guardas do lado dele. Por isso, ele não teria escolha se não se juntar à facção do Yomo. E assim seria criado uma parceria entre o Edomalis, o rei de Falmouth e Tempest. E esse era exatamente todo o plano que o Diablo queria. Mas o resto dele a gente vai ver conforme os episódios. E com esse demônio dando um sorriso muito malicioso, o episódio acaba. Bem, esse primeiro episódio acabou sendo um pouco melhor do que eu esperava. Ele cortou o prólogo do volume 7, que talvez seja adaptado no próximo episódio, e adaptou uma boa parte do capítulo 1 sem cortar muita coisa. O Diablo com certeza foi a estrela do episódio, agindo como um verdadeiro fanático pelo Rimuru e também como um verdadeiro demônio. Sério, ele simplesmente quer que uma nação inteira pague uma indenização de 33 bilhões de reais. É incrível como ele faz pouca coisa, mas essa pouca coisa é o suficiente pra ele brilhar, e muito. Esse cara ainda vai fazer muita coisinha nesse arco, hein? Também tem a questão da animação, que se demonstrou bem melhor logo quando não precisava. Vocês com certeza podem ter percebido que ela tá realmente bem melhor e muito mais polida, o que é até impressionante. Essa qualidade vai se manter até o último episódio? Provavelmente não. Com certeza nos próximos episódios ou ela não vai estar tão boa assim, ou eles vão usar algumas técnicas safadas para não precisar usar tanta animação assim. Só espero que ela não decaia em um momento que não deve, né? Porque aí sim que o negócio vai ficar meio complicado. Esse primeiro episódio foi bom para já levantar as expectativas, mas eu simplesmente não consigo parar de me perguntar algo sobre essa temporada, que é a questão de quantos volumes ela vai adaptar. Como foi confirmado, ela vai ter 24 episódios, e é aí que eu fiquei com dúvida. Vocês com certeza podem estar pensando que provavelmente vão ser 4 volumes, assim como as temporadas anteriores. Mas o que me faz ficar em dúvida se vão ser 4 volumes mesmo é um pequeno detalhe, que é o mangá da obra. Pra quem não sabe, o mangá de Slime vende muito bem. Sempre que sai um volume novo, ele acaba ficando nos mais vendidos ou com uma quantidade de cópias muito boa. E atualmente o mangá ainda está terminando de adaptar o capítulo 4 do volume 9. Ou seja, se essa temporada adaptar do volume 7 até o 10 da novel, ela vai ultrapassar o mangá, o que acabaria afetando as vendas dos novos volumes do mangá posteriores. Olha, se eles forem espertos e não quererem sabotar as vendas do mangá, essa temporada provavelmente vai adaptar só do volume 7 até o volume 9 da novel. Mas aí fica dois pequenos problemas. Fica a dúvida sobre como eles vão distribuir os 3 volumes para 24 episódios, talvez 12 deles sejam adaptando o volume 7 e o restante sendo o volume 8 e o volume 9, mas um outro problema é que essa temporada pode acabar ficando meio arrastada, e para 3 volumes o negócio pode acabar ficando bem lento. Eu preferia muito mais que essa temporada fosse de 12 episódios só adaptando o volume 7, mas não foi a decisão que o estúdio acabou tomando. Infelizmente não tem como a gente ter certeza de nada até o momento, basta apenas esperarmos e vermos o resultado. E como vão ser 24 episódios, vai demorar pra gente ter essa resposta. Mas, enfim gente, o que vocês acharam desse episódio? Gostaram das decisões de adaptação? Comentem aí porque eu vou querer saber. Então se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixe teu like, ele vai ajudar pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então, até o próximo vídeo.